Nós estamos aqui hoje com um bate-bola com o nosso querido Ariel. Então nós vamos fazer algumas perguntas, quero saber mais, porque o Ariel fala sobre espiritualidade como ninguém, tem trazido conteúdos incríveis no Janela do Cotidiano, né, no YouTube, e nós queremos saber um pouco mais da pessoa do Ariel, dos seus gostos, das suas características. Há pouco estávamos falando de Elis Regina, estávamos falando de Audrey Hepburn, então tem muita coisa para se dizer. Tudo bem? Tudo bem. Então, Adoro esses bate-bolas aí. Muito bem, então vamos lá. Uma lembrança de infância até 5 anos. Uma lembrança de infância. Eu lembro que eu acho que eu devia ter 5. E tinha uma TV em casa e passava uma novela na TV Tupi chamada Meu Pé de Laranja Lima, que era a história de um menininho que conversava com o Pé de Laranja Lima, do livro do José Mauro de Vasconcelos, que é um livro que eu sou apaixonado. E a novela era em preto e branco, a TV naquela época era em preto e branco, e o menino falava com o Pé de Laranja Lima. E eu lembro que tinha um pé de laranja lá, não sei se era de laranja lima, na minha casa. E eu ia conversar com o pé e não respondia, sabe? Aí você ficou frustrado. Eu fiquei muito frustrado, assim, né? Eu fiquei bastante frustrado e tal. Mas a novela eu lembro bem. O menino eu lembro bem, acho que ele chamava Haroldo Blota, o ator que fez, já deve estar idoso agora, mas era muito interessante essa novela. Tinha a Eva Vilma, que é uma atriz que eu gostava muito, assim, eu assisti muitas coisas que ela fez, né? E ela fazia a Jandira, que era a irmã mais velha e cruel, assim, do menino, sabe? Então isso ficou, porque a novela Meu Pé de Laranja Lima, para minha geração, era exatamente aquilo como a gente era criado, com aquela rigidez, com aquela coisa. Então essa novela, depois teve mais 2 versões na TV Bandeirantes. A de 1980 é muito boa. Depois teve uma, acho que em 98, que eu já não gosto tanto. A de 1980 eu sou apaixonado por ela. A de 1970, todo mundo fala que é muito boa, mas eu era muito criança, então eu não lembro exatamente o conteúdo artístico. Mas a de 1980, na TV Bandeirantes, era sensacional, porque mostrava a história do português, que odiava o menininho odiava ele, depois eles ficaram amigos, e ele acabou ajudando o Zezé, que era o personagem. Então isso é uma grande história. Inclusive esses dias eu estava pensando, podiam fazer um remake dessa novela, porque o mundo está precisando tanto desse amor, né? Esse resgate. E era muito engraçado, porque o pai dele era alcoólatra, né? A irmã mais velha era meio chata, tinha a Glorinha, que era bonitinha, tinha a outra que era vaidosa, e tinha a mãe que trabalhava numa fábrica, aquela vida de sacrifício, mas assim, né, ele tinha um irmãozinho dele, tinha um outro irmão, uma família que tinha muitos irmãos, e eu lembro disso profundamente. Então uma das grandes memórias dos meus 5, 6 anos é exatamente essa novela. Quando eu li o livro, eu fiquei impressionado. E tinha uma personagem que era a mais boazinha das irmãs dele, que era a Glorinha, e depois ele reescreveu a continuação, que é a Rosinha Minha Canoa. E na vida real eu descobri que a Glorinha se suicidou, e isso para mim foi um baque, assim, sabe? Foi um baque quando eu vi. Inclusive eu acho que o José Mauro de Vasconcelos, ele precisa de mais reverência, sabe? Ele é um grande escritor. Para mim foi uma das novelas mais tocantes que eu vi, né? Tanto que eu assisti em 1980 e depois eu quis ver a reprise que passou à tarde, porque é uma novela que toca, e os personagens que estão ali são personagens muito vivos nos anos... Acho que o livro foi escrito nos anos 60, mas são muito vivos nos anos 70, então a memória que a gente tem, é que nem quando eu fui assistir Ainda Estou Aqui, as primeiras cenas do filme, que mostra lá o quarto, tocando Gal Costa e tal, aquilo me lembrou os anos 70, assim,
que eu era criança, aquilo era lindo. É isso que eu queria perguntar. Qual é o perfume que te marca até os 10 anos? Almíscar, com certeza. Quando a gente era muito pobrinho, né? O almíscar era o perfume que a minha geração usava. Era o almíscar e tinha o outro. Não lembro agora como que era o outro. Você lembra? Tinha o almíscar e tinha um outro. Que ele era mais. O almíscar era sensacional. E da comida da sua mãe? Ah, minha mãe fazia um pastel maravilhoso. Ela fazia massa. E ela fazia um pastel assim. Você consegue lembrar dele agora? Eu sinto o cheiro, eu sinto o toque dele. E ela fazia sopas maravilhosas, né? E eu lembro que a gente brincava com os vizinhos, né? E minha mãe tinha uma mesa grande, assim. E a gente não tinha assim, não era pobre, mas não era. Faltava coisas. Não faltava comida básica, mas faltava algumas coisas. Eu lembro que a minha mãe tinha um caldeirão assim, então ela fazia uma sopa enorme. E botava ali e ficava na mesa a gente e a família vizinha. E a gente comia aquela sopa com pão. Esse cheiro, ele não sai de mim. Era uma felicidade aquela situação. Nossa. Era uma alegria aquilo para mim. Qual é a sua lembrança mais remota de escola? Você indo da escola, indo para a escolinha, não sei se no prézinho, no primeiro ano. Olha, eu tenho muitas, mas assim, tem uma. Minha mãe era um ser humano de muita fé. Eu cresci vendo minha mãe rezar. Ela era espírita, católica, ela tinha uma coisa assim. E eu lembro que, tadinha, ela queria resolver o problema de todo mundo, então ela estava sempre ali com as dificuldades dela e sempre usando a fé para os milagres acontecer. E aí, eu tinha que andar para o colégio alguns quilômetros e minha mãe adorava a Margarida, ela amava a Margarida. Você ia sozinho ou sua mãe levava? Não, eu ia sozinho. Já nessa fase, no começo, nos primeiros anos, meu pai ia, minha mãe ia, mas meu pai era alcoólatra, né? E eu lembro, essa é uma outra história. Eu lembro que um dia meu pai estava bêbado e ele foi de guarda-chuva buscar. E eu queria fingir que não conhecia ele. Tava um sol de rachar. Mas aí eu não consegui, porque eu tinha tanto respeito por ele que eu acabei indo, sabe? Mas ele foi, ó, porque assim, depois dos últimos anos, meu pai foi uma pessoa incrível, mas ali naquele momento era difícil. Mas voltando para outra história, que é uma história mais bonita, eu nunca vou esquecer. Isso foi quando eu entendi milagre, sabe? Eu devia ter 8 para 9 anos. Eu desci assim e tinha a Margarida, e tinha uma senhora ali cuidando. Quando eu voltei da escola, ela estava lá. Eu falei para ela, que linda, né? Ela falou, é. Eu falei, será que a senhora pode me dar um pouco para me levar para minha mãe? Minha mãe ama a Margarida. Peguei, ela fez um buquezinho assim, me deu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe começou a chorar. Aí minha mãe me contou que ela tinha feito uma promessa à Nossa Senhora Aparecida e que se Nossa Senhora Aparecida pudesse atendê-la, que ela ganhasse Margarida. E eu levei. Essa história eu nunca vou esquecer. Que incrível. Sabe? E eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Então a Margarida passou a ser uma das minhas flores preferidas, né? A minha mãe, ela foi... O caixãozinho dela foi com margaridas, foi só margaridas. Que bonito. Né? E linda, assim, né? Linda. E nesse período da sua infância, qual é o som que vem à sua memória? Você, lá na sua casa, vocês ouviam música, ou ouviam rádio? Como é que funcionava essa questão? Eu lembro de algumas músicas, assim. Eu lembro, no começo dos anos 70, que a Dercy Gonçalves fazia muito sucesso e tinha umas peruas que saía fazendo anúncio dos produtos. Tinha aquele caldo Mage, aquelas coisas todas, e você tinha que ajuntar as caixinhas e trocava por bola.
E eles vinham com alto-falante cantando algumas músicas. E uma delas era uma música que a Dercy Gonçalves cantava, a perereca da vizinha, show perereca, era uma coisa assim. Eu lembro disso. Mas a música mesmo, lá nos meus 10 anos, que me tocou muito, era uma música de Jesus Cristo, que era do Antônio Marcos, que falava: Jesus Cristo, eu estou aqui. Não sei se você ouviu essa música. Fez muito sucesso em 1973. O Roberto Carlos gravou? Não é do Eu Roberto acho que Carlos. não, minto, não é Jesus Cristo, eu estou aqui. Essa é do Roberto Carlos, tem razão. O Homem de Nazaré, do Antônio Marcos, que falava da volta de Jesus, que se ele voltasse, iria ser apedrejado de novo. Era lindo isso. E naquela época, na Semana Santa, a gente era obrigado a sofrer. Você tinha que sofrer pela dor de Cristo, você tinha que ver o filme, a cruz, era um sofrimento. Então eu lembro muito disso. E essa música, eu era quase solidário, assim, né, que eu lembro. Mas as músicas que me tocavam mesmo eram músicas de Caetano, de Gal, de Bethânia. Isso, desde pequeno, eu gostava dessa MPB um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. E tinha a rádio AM, FM, então na AM não tocava essas músicas, tocava na FM. Né? Então eu tinha que esperar meu pai sair para poder botar. Porque eles ficavam naquela notícia, né? Rádio América. Exatamente isso. Aí eu colocava, e quando tocava música, era uma festa para mim. Muito bem. Para a gente fechar esse período infância, brincadeiras. Quais eram as brincadeiras com os amigos, sozinho? Como é que você se via? Tem várias brincadeiras, eu vou te contar algumas assim. A primeira, a gente brincava de pular pauzinho. Tinha a época do João do Pulo, que ele pulava, então inventou-se de. Então a gente ia pegando os pauzinhos e ia aumentando, e eu sempre ganhava. Eu pulava muito naquela época, né? Era pequenininho, mas pulava. A gente brincava, amarrava um fio nas latas de leite ninho e saía caminhando. Carrinho de rolemã. Brincava de queimada, sabe? Olha, a minha infância foi muito feliz, que era tudo na rua. Tudo na rua. A gente ficava até as 9 da noite brincando ali, olhando para o céu, catando formiguinha. Eu já brincava de ser padre, às vezes fazia enterro até de passarinho que aparecia morto, sabe? Era muito legal, assim. Eu lembro de uma história. Que foi muito. Sabe a história do homem do saco? Você sabe que eu estava pensando nisso, porque isso também era da minha infância, né? A gente tinha aparecia de vez em quando um mendigo na rua com um saco, a gente já ficava apavorado porque achava que era o homem do saco. Exatamente. Eu lembro que assim, tinha a minha casa, a casa da vizinha, tudo aberto, e um campinho na esquina. E esse campinho tinha umas árvores. E tinha um muro aqui da minha vizinha que a gente ficava ali. E todos os dias, entre 5h30, 5:45, vinha um velhinho com um saquinho nas costas, com uma barba enorme e branca. Era o homem do saco. Então as mães falavam: vem pra dentro, o homem do saco, não sei o quê. E eu me senti intimidado com aquilo. E eu era o mais velho ali da turma. Eu chamei todo mundo e falei: olha, a gente não pode ficar refém deles, né? Aí eu tinha visto, acho que alguma coisa na TV. Então eu peguei uma corda, deixei a corda assim. Você fez uma armadilha. Uma armadilha. E os meninos ficavam ali, eu ia ficar no muro. Eu falava pra eles assim: ele vai chegar e ele sentava sempre naquela. Quando ele colocar o pé, vocês puxam. Tá? Aí foi dito e feito, o velhinho veio, tadinho. Aí quando ele colocou o pé, puxa, o velhinho ficou de ponta cabeça pendurado. Aí a dona Nilde, que era a vizinha, saiu berrando: solta, solta. Aí o velhinho: não solta, porque se soltasse ele. Eu lembro muito. Vocês prenderam o homem do saco. Prendemos o homem do saco. Eu lembro muito dessa história, assim, né? Eu lembro muito, muito dessa história, assim. E a gente brincava muito, era muito divertido, era uma infância. São Paulo era da garoa nessa época? Ou lá não chovia? Não, ainda era. Até, assim, 74, 75, era muito frio.
sabe? Eu lembro que tinha uns gorros assim que cobria até o peito de tanto frio. Depois o frio começou a desaparecer e São Paulo deixou. Mas a gente acordava, tinha muito verde ali, a grama estava toda úmida, todos Muita os dias. neblina, né? Nossa, era uma outra São Paulo, sabe? Era uma outra cidade, era uma outra, era um outro lugar. Eu lembro que teve um álbum da Walt Disney, que eram os personagens, que foi uma febre, foi um momento muito especial também. Eu lembro que todo mundo colecionava, minha mãe ajudava, minha mãe chegava do trabalho, ela trazia, a gente, você via as pessoas jogando figurinha, a gente fazia grupinhos, mas era assim, era a rua inteira, eram várias ruas, você andava, parecia um carnaval, foi assim, eu lembro que eu consegui preencher o álbum inteiro, graças à minha mãe. Minha mãe tinha esse lado de ajudar, de colaborar, tadinha, gastava o dinheiro dela com figurinha. Muito bem. Indo para a adolescência, aí Ariel virou adolescente. Virou adolescente aborrecente ou você não foi um aborrecente? Então, eu não tenho uma resposta para isso, porque assim, eu sempre fui uma pessoa com muita personalidade, né? E muito defensivo também, assim. E eu acho que eu fui um pouco chato, mas eu sempre andei com pessoas mais velhas, né? Então eu sempre quis. Eu lembro que eu era amigo de um comunista. Sabe? Era um cara que tinha sido bombardeado pelo comunismo. Eu nem sabia o que era comunismo, eu nem sabia o que era aquilo. Mas eu voltava da escola, eu sentava lá para ouvir as histórias dessa pessoa, né? E aí eu lembro um dia que eu descobri que ele se matou. E aí foi muito duro para mim. Nossa. Porque para mim, eu não tinha dimensão do que era aquilo. Sabe, eu não tinha dimensão. E era um cara que muita gente daquela época da ditadura não deu conta, sabe? Sofreram muito, foram muito machucados e tal. Então eu lembro muito desse cara. Era um homem que ele não era nem bonito nem feio, ele estava machucado pela vida. Sabe quando uma pessoa foi bonita, mas ficou feia, a pele feia, o cabelo feio, porque ele tinha tanta amargura dentro dele, eu acho que ele tinha sido tão machucado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas ele falava coisas para mim. Ele falava assim, eu gosto de você, garoto, você é uma pessoa boa, eu nunca esqueço isso, você vai sofrer na vida por conta disso, mas cuidado com isso. Eu fui entender muito depois. Muito depois. E você, ficando adolescente ali na segunda metade dos anos 70, começo dos anos 80, você seguia alguma tendência de algum ídolo na forma de se vestir, cabelo? Você seguia assim alguma pessoa na música ou em outras coisas? Eu gostava muito do Caetano, gostava do Gil, gostava de muita gente, assim, mas Peter Frampton eu gostava muito, sabe? Gostava muito de muita gente, mas eu tinha um... Você tinha a sua característica própria? Sempre tive, assim. Você não ia para os grupos? Não, assim. eu nunca falei, vou me vestir igual fulano, vou me vestir igual meu... Não, isso para mim não. Sim. A minha importância era... hoje eu entendo que era o espírito da coisa que me passava, a essência. Era muito isso, assim. Até porque a minha mãe era uma pessoa muito boa, então ela comprava as roupas que dava. E a gente, pra mim, tava tudo bem. Eu lembro que eu usava tênis, um único tênis. Eu lembro uma época que só tinha uma calça vinho. E todos os lugares eu tinha que ir com a calça vinho. E todo mundo falava, lá vem ele com a calça vinho, porque eu só tinha aquela. Muito bem. Sabe? Mas, então, assim, mesmo adulto, eu nunca tive um estilo, assim, às vezes eu olho para uma pessoa e falo, gostei dessa camisa e tal. Eu tenho uma mania, quando eu gosto de uma calça, quando eu gosto de uma camisa, eu compro duas. Entendi. Porque ela é confortável, ela é gostosa, aí eu gosto de ter a reposição. Exatamente, eu gosto de colocar, porque eu gosto de me sentir bem. Entendi. Sabe, eu gosto de estar confortável. Sempre, desde essa época. Desde sempre,
Eu gosto disso. Às vezes que eu tentei exagerar no figurino, eu não me senti bem. Se sentiu fora do padrão. Teve alguns momentos até que eu quis me caracterizar, não referente ao ídolo, mas assim, porque quando o jeans começou a ser forte no Brasil, as pessoas iam em Santos buscar dos navios. Era assim, e tinha uma briga, assim, quem usava jeans era vagabundo, era hippie, era sem vergonha. E depois que o jeans começou a tomar outra proporção. E eu era louco para ter uma calça jeans que na época era caríssima, que era a tal da calça Lee. Depois que veio a Levi's, mas a primeira foi a calça Lee. Né? Então eu tenho calça Lee até hoje, assim, porque é a primeira marca que chegou no Brasil. Depois é que a Levi's começou, aí veio outros jeans mais sofisticados, aí veio a Calvin Klein, veio jeans mais incríveis, mas assim, o jeans no começo ele era muito discriminado. Entendi. E você já falou aqui algumas vezes sobre a sua espiritualidade desde muito cedo. Mas, a par da espiritualidade, quando você estava lá no colégio, você pensava em ter alguma carreira de advogado, médico, engenheiro, alguma coisa assim? Eu queria ser ator. Você queria ser ator? Eu queria ser ator, aí eu montei um grupo que chamava Guarda-Trapos, aí quando o grupo começou a ganhar dinheiro, começou a se desentender, eu saí do grupo. Isso na adolescência ou começo da fase adulta? Já tinha uns 17 anos, 18, e... Chegou a encenar coisas? Muito. Cheguei a ganhar prêmios e tal. Foi um momento muito assim, mas o teatro hoje já é difícil, naquela época era muito mais, né? E eu era uma pessoa que eu precisava de condições para sobreviver. Né? E tal. E era uma época muito mais difícil, acesso às coisas, acesso à roupa, não era um processo. Para você comprar um disco de vinil, era muito sacrificado. Sim. Né? Eu adorava. Era uma época que a gente se reunia na casa de cada um levava o seu disco e a gente ficava ouvindo. Era muito bom aquela época, assim. Eu lembro que Milton Nascimento, Clube da Esquina, isso para mim era... Eu lembro de um grupo de pessoas, Arthur, Renato, era uma coisa impressionante, assim. Que legal. Era uma coisa impressionante. A gente se reunia ali. O Arthur, ele é um cara que mora hoje na Pedra Branca, trabalha no Horto Florestal, e ele fazia eventos na Pedra Branca, que é um bairro colado ao Horto. Nossa, a gente conheceu Lula e Lucina, a gente conheceu gente importantíssimas ali. Tinha um amigo meu, Adriano, que fez músicas incríveis, ele musicou algumas letras minhas, sabe, faleceu também. E tal, porque era uma época em que a arte era pela arte, não era pelo dinheiro, não era pelo poder. A minha geração tinha uma ideologia. Então, tanto a minha adolescência, quanto a minha infância e quanto o começo da minha juventude foi muito rica. Era muita dificuldade, até para pegar um ônibus, para ter dinheiro, mas eu caminhava quilômetros em prol da arte, fazia coisas assim. E você chegou na fase adulta, no começo dos anos 80, e você ia num movimento Direta Já, chegou aí, eu fui em tudo. Eu fui em tudo. Eu ia, eu queria Direta, eu queria liberdade, eu queria, como eu quero até hoje, assim, independência, respeito para as pessoas, né? Eu fui em todas as passeatas, eu fui muito teatro, muita peça. Eu assisti Aí Vem o Dilúvio, sabe? Que é uma peça. Eu tenho ingresso de tudo, né? Você já me falou sobre isso. Tem uma caixinha, conta pra nós essa caixinha que você tem. Eu comecei eu ia muito em teatro, né? Eu me virava, ia em todos os shows, todos os eventos. Tudo que acontecia, eu estava no meio. Né? E aí eu comecei a juntar os ingressos. Hoje eu tenho mais de 40 anos de ingressos ali de peças importantíssimas. Aí vem o Dilúvio. Eu fui assistir Carmina Burana no estádio do Pacaembu, na lateral, assim, nunca esqueço. E eu via
a equipe de 300 pessoas se trocarem. Agora está passando de novo no Teatro Bradesco. Vale a pena, quem não viu, assistir Carmina Burana, porque o sonho do autor era que quando fizesse 100 anos ela passasse nos estádios. Isso aconteceu. Em São Paulo foi no Pacaembu. Sabe, então eu consegui estar presente em muitos lugares, assim. Consegui estar presente em muitos. Teve uma vez que foi uma história muito interessante. Eu gosto muito do Brian Weiss, que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é um psiquiatra americano. E o trabalho dele é muito bom. E ele veio no Palácio das Convenções, no AMB. E eu fiquei sabendo horas antes que ele ia lá. E eu fui para lá. E não tinha mais ingresso e tal. Aí eu tô assim, uma senhora olhou e falou: nossa, você tá triste porque você queria o ingresso? Eu falei: Ela falou: olha, fica aí que a minha filha é médica, eu tô esperando ela chegar, mas ela tá atrasada. Se ela teve algum empecilho, tiver que fazer alguma cirurgia e tal, talvez ela não vá vir, aí você assiste comigo. Eu falei: tá bom. E a filha dela não foi, eu assisti, e o ingresso dela era na primeira fila, olhando para ele, assim. Então a vida, ela sempre me deu esses presentes. Muito bem. Sabe? E ali eu vi com tradução simultânea, foi muito bonito. Que legal. Foi muito bonito. E os eventos, assim, eu fui muito na Praça do Sol, sabe, da USP, ali eu vi Mercedes Sosa, eu vi tudo. Sabe? Eu acho que eu consegui ver todos os artistas importantes, porque viver sem arte não dá, tem que ter. Muito bom. É o alimento. E por falar em alimento, você é vegetariano? Sempre foi? Desde pequeno? Teve algum momento que você parou para pensar, racionalizar isso? Eu tenho dó dos animais, assim, né? E aí isso foi acontecendo naturalmente para mim. Entendi. Sabe? Não tem um marco ali, alguma coisa que você falou daqui para frente. Não, foi. Não, foi assim, porque eu venho de uma geração que dava valor à vida, à existência. Então eu sou muito adepto a chás, a ervas, a banhos, a coisas, porque eu cresci no meio de pessoas que não eram místicas, mas eram antigas e que tinha a cura, que a natureza tem todas as cores, né? E isso foi me trazendo. A minha mãe era uma pessoa que ela tinha também esse olhar, e eu tive essa influência, graças a Deus eu tive a minha mãe como uma influência muito importante. Então, a erva, a natureza, respeitar os animais, isso para mim é fundamental, né? Eu acho também que essa questão de ser vegetariano tem a ver com uma evolução que você tem. Não quer dizer que eu seja mais evoluído que o outro, mas vai chegando um momento em que você vai se desprendendo disso, sabe? Acontece, às vezes uma pessoa fala: eu queria ser vegetariano, eu digo: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. É uma troca que vai acontecer. Sim. Sabe? É uma troca que vai acontecer. Então, na prática, assim, eu não crio muitos problemas. Tudo que eu sinto, eu faço. Tudo que eu acredito, eu faço. Muito bem. Sabe? Quando eu vejo uma pessoa com uma fala que me comove, eu utilizo ela, não como se fosse minha, mas eu peço licença e trago para mim, porque eu sou um autodidata praticamente, assim, né? A vida me fez autodidata. Eu lembro que eu queria fazer psicologia e uma senhora virou e falou: nunca faça. Não perde a sua essência. Não perde o que você já tem de natural. Durante muitos anos eu comprei essa ideia. Hoje eu estou mais aberto a estudar. Porque eu acho que o mundo está mudando, eu estou mudando, e eu quero achar o meu tamanho no mundo. Mas não num tamanho no sentido de ser grande, mas tamanho no sentido de ter expansão, de ter mais conhecimento, de estar mais participando, mais participativo com as pessoas, com o mundo. Porque a minha causa hoje, Rodrigo, a minha causa hoje é fazer as pessoas melhorarem. Eu acredito profundamente, mas profundamente, na evolução da Terra. Isso, para mim, é fundamental. Então, quanto mais pessoas tiverem consciência que a gente tem que estar evoluindo para não ir para um planeta inferior, para não
regredir entre aspas. Na verdade, as pessoas que vão nascer em Quirón ou em planetas inferiores, não é um castigo, na verdade é uma oportunidade delas evoluírem. Como eu falo sempre, a gente é uma criação, e criação nunca mais deixa de existir. Muito bem. Bom, vamos agora para umas questões diretas. Um filme. Um filme. Eu sei que tem milhares, mas. Tem muitos. Deixa eu dar um segundinho assim para. Um filme para eu definir. Ai meu Deus, são tantos filmes. Olha, eu vou escolher um filme que me tocou muito, muito mesmo, quando eu era adolescente assistindo na TV, O Rei da Noite, do Acto Bento. Tem outros filmes maravilhosos, mas por que o Rei da Noite? Porque assim, Marília Pêra arrebenta nesse filme. A Vicky Militello, que é uma atriz que não teve o respeito que deveria ter tido do mundo, mas tá arrasando no filme, fazendo uma pessoa obesa. É maravilhoso. A cena que ela veste um casaco e começa a comer bombom para se envenenar. É genial. E ele conta a história da Marília, que é uma prostituta que se faz de paraguaia, mas na verdade ela é brasileira, e conta a história de um cara que comete o crime, que é preso injustamente. É lindo, 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 lindo. E como eu era adolescente, aquele filme me tocou muito. O Rei da Noite. Muito bom. O Rei da Noite. Um cantor. Um cantor. Olha, amo Milton Nascimento, amo Caetano, amo vários, mas eu vou escolher o Chico Buarque. Muito bem, uma cantora. Betânia, sempre. Um livro. Meu Pé de Laranja Lima. Falamos dele, né? Marcou. Muito. Muito bem. Uma comida. Uma comida. Eu gosto de um. Ai, como chama? Eu gosto de uma pizza de abobrinha que eu faço, feito com cerveja. Muito bem. Um perfume. Malbec. Malbec. Um vinho. Um vinho Alma Negra argentino. Muito bem. Uma música. Uma música. Quem te viu, quem te vê. Chico Buarque. Se você tivesse que levar para jantar uma pessoa de qualquer época, de todos os tempos, pode estar viva, pode estar fora, quem você levaria? Quem eu levaria? Se eu pudesse levar uma pessoa para jantar de qualquer época, de qualquer tempo, até que já tenha morrido, né? Eu acho que eu levaria Elis Regina. É uma pessoa que fala bem, que me ajudou muito na minha educação, que estava à frente do seu tempo. Foi jovem demais, falta. Eu sempre vou lembrar, e eu fico imaginando, uma pessoa que se foi com 36 anos, com aquele potencial, que ela teria feito, né? E como é que ela estaria pensando agora sobre o mundo? Uma pena, né? Uma pena. É uma resposta que a gente nunca vai ter. Eu acho Elis de uma loucura, uma sensibilidade, a maioria das músicas que ela gravou ficou única, assim, sabe? E cantava em alemão, em francês. Eu vi vídeos dela que eu fico impressionado, assim. Impressionado. E as frases que ela falava: quero uma vida privada e não uma privada na minha vida, né? Eu vou até a fogueira, no fogo não queima, dói, arde, eu não sou Joana d'Arc, sabe? Ela tinha umas coisas geniais. Um lugar no mundo. Um lugar no mundo? O Brasil, em primeiro lugar, e depois a Itália. Você é feliz? Muito. Sempre. Até a minha tristeza é feliz. A minha tristeza, ela me leva para uma reflexão sempre. Eu sempre avalio a dor. Eu fico muito triste às vezes. E essa tristeza,
primeiro ela me faz vivo, né? Ela mostra que eu tenho sentimentos, que eu estou vivo, isso me faz bem. E segundo, ela me leva para um outro pensamento. Eu estou sempre em busca de querer entender. Eu sou uma pessoa difícil e fácil de lidar. Quem entende a minha fórmula consegue viver bem. Quem não entende, sinto muito, me perdoe, sou grato, mas tá tudo bem, obrigado. Você é uma pessoa muito serena. Uma vez eu conheci uma pessoa sensacional, o Dr. Rezende, Manuel Aquino de Rezende, já está no outro plano, e ele era uma paz em pessoa, muito parecido com você. E ele dizia: só tem uma coisa que me tira do sério na vida. Para ele, a única coisa que tirava ele do sério era o Corinthians. Tem alguma coisa que te tira do sério? Que me tira do sério? Gente burra, gente preconceituosa, isso me tira do sério. Gente sem empatia, isso me tira do sério. O Corinthians já não mais, assim, já teve uma época que eu ficava triste, assim, hoje não mais. Hoje eu continuo gostando do Corinthians, mas assim, não é fundamental, sabe, não é fundamental, até porque quando você viveu uma época em que o jogador ficava a vida inteira como Zé Maria, vários jogadores que para um clube e tal. Hoje o negócio é só dinheiro, 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 né? Infelizmente você vê a seleção brasileira, a situação que ela se encontra, muito triste, tendo a qualidade que poderia ser o Brasil, né? Então, o esporte, nesse ponto, eu acho que o vôlei durante um tempo assumiu esse lugar, agora está meio precisando retomar de novo esse lugar no coração do brasileiro. Mas o Brasil, ele é um país tão impressionante que ele tem uma literatura boa, ele tem uma música excelente, ele tem uma arte bacana, ele tem bons agricultores, ele tem boas pessoas. O que eu conheço de gente que faz agricultura orgânica e que faz com amor, quando você vai no Parque da Água Branca, na feirinha, você vê ali as pessoas, sabe? Eu adoro fazer aquela feira ao sábado. Quem nunca foi deve ir, porque assim, a feira do Parque da Água Branca Orgânica é uma coisa fora do eixo. Você vai lá e compra um pão de semente de abóbora orgânico, cara, sabe, você saber, e ali é verdade, tem selo, é correto. Então, esse Brasil eu amo. O Brasil orgânico, o Brasil que respeita o cidadão, o Brasil que vende um produto lindo, sabe, o Brasil ele o país mais incrível do mundo. A gente é um povo, quanto mais você viaja, mais você percebe o quanto o brasileiro pode ser bom. Nós estamos num momento, vamos dizer assim, divididos e tal, mas eu rezo para que isso seja passageiro, porque o Brasil dos anos 70, apesar de tudo que acontecia naquele período, era incrível. O Brasil dos anos 80, apesar de tudo aquilo que acontecia, era incrível. Quando surgiu essas bandas de rock no Brasil nos anos 80, que beleza que foi aquilo. Aquelas músicas, aquele protesto e ao mesmo tempo aquela vontade de falar vamos aí, vamos jovens e tal. Então, como a gente não vai ser feliz sabendo isso? Agora, quando você pergunta, você é feliz? Eu sou, mas às vezes é muito difícil ser feliz vendo a pobreza das pessoas, vendo a miséria que as pessoas vivem. Isso me dói bastante. Nessa hora eu não sou feliz, mas de uma forma geral eu sou muito grato à existência e muito grato em ser uma criação. Então eu procuro ser a melhor criação que eu possa ser. Eu não quero ser... Quando você falou de roupa, por exemplo, eu acho que inconscientemente ou até conscientemente eu sempre quis uma identidade única. Óbvio que você acaba sendo parecido com alguém porque não tem como fugir muito disso, né? Não tem como fugir muito disso. Às vezes eu gostaria de ter uma pessoa que criasse a roupa para mim do jeito que eu quero, mas não dá, a gente não tem tanto acesso assim. Mas hoje eu estou mais feliz porque eu estou me aceitando mais, assim, eu olho no espelho e gosto um pouco mais de mim. Envelhecer para mim está sendo um aprendizado, sabe, está sendo um aprendizado. Você vai perdendo os receios da morte, disso, daquilo, daquilo outro, e eu acho que nesse momento
eu estou vivendo tão solitário, numa solitude, e ao mesmo tempo eu estou tão presente na vida de algumas pessoas, e pessoas que a vida colocou para mim, sabe? Que eu estou convivendo nesse momento. Estou muito grato a essas pessoas por ter um olhar para mim, por me dar um espaço, por olhar para quem eu sou, para os meus clientes, para as pessoas. Quando um cliente meu volta por conta do meu trabalho, isso me faz a coisa que eu mais preciso, que é me sentir útil, sabe? Eu gosto de dormir pensando, eu fui útil hoje, eu estou útil. É sutilidade. E também se separar a pessoa que quer ter prazer também de um bom vinho, de um bom prato, de uma boa coisa. Eu tô meio assim, eu tô numa fase que eu não sei se eu vou continuar bebendo vinho ou se eu vou parar. Sabe? Apesar que eu não bebo muito, eu bebo raramente em algumas ocasiões e tal. Mas meu pai foi alcoólatra, então eu tenho Um pé atrás. um pé atrás, então eu estou sempre me autopoliciando, né? Mas o vinho, de vez em quando, como ele está ligado aos rituais espirituais, e eu adoro rezar. Eu adoro fazer o meu ritual, acender uma vela, rezar para os meus amigos, rezar para as pessoas. É uma coisa que eu amo fazer. Então, porque eu reverencio a vida. Eu reverencio o tempo todo o pôr do sol, o fim da tarde, o começo da noite, e eu substituí a minha solitude pelo meu afeto pelo universo. E quando assim, tem dias que eu estou em casa e eu abro a janela da sala, assim, e eu olho para o céu está tão lindo, eu tenho certeza que os mestres estão ali, de alguma forma, me trazendo uma energia, porque eu saio de um cansaço doentio para uma leveza. E aí eu balanço o meu pescoço, eu consigo fazer tudo com ele. E é impressionante isso. Os lugares para onde eu consigo ir, para onde eu consigo passar. Então, eu nasci sabendo de espiritualidade, ninguém me ensinou. Ninguém falou para mim, você tem que ser assim. Sim. Eu não fui doutrinado. Eu só vim. Muito bem. Não sei como, mas é isso. O seu nome de registro é Agnaldo Veríssimo de Carvalho. E aí você adotou Ariel Veríssimo, Ariel Carvalho. Agora, o Ariel é um anjo. Um anjo. Por que você chegou a esse anjo? Porque assim, primeiro eu tinha ido para a Argentina. Perdão. Primeiro eu tinha ido para a Índia. E lá, quando eu precisei de um nome, que eles queriam me dar um nome indiano, eu optei por esse nome. Depois, anos depois... Você optou ali na hora. Exatamente. E passou. Porque eu não queria nome indiano. Não sei porque eu não queria. E aí ficou, eles me batizaram lá para um evento que eu fui fazer lá, tal de yoga, não sei o quê. Bom, passou. Quando passou anos, eu voltei, porque eu fui para a Índia muito jovem. Eu voltei, o Ariel ficou lá. Aí eu fui fazer um programa de rádio. E na época morava um médico argentino na minha casa, Pablo. E ele estava tentando ficar legal aqui no Brasil, queria exercer a medicina, um ótimo médico ele. Pessoa incrível. E aí, quando eu fui fazer esse programa de rádio, foram 10 programas que eu fiz. Eu precisava ter um nome. E ele falou, Ariel. Quando ele falou Ariel, bateu. Aí virou Ariel. Retomou. E aí ficou. E aí muita gente começou a me conhecer como Ariel e foi ficando. Depois eu fui ver a numerologia, ela bate. Exatamente, e eu não perdi minha essência. Sim. E eu hoje, Ariel ou Agnaldo, tanto faz para mim, eu gosto. A única coisa que eu coloquei o Y no Ariel para que ele tivesse um 7, que é a comunicação da espiritualidade. Uma vez, uma advogada virou para mim e falou assim, eu trabalho com nome, quer que eu mude o teu nome no registro, porque agora pode? Eu falei, não, por conta da minha mãe, por conta do meu pai e tal, eu não fiz essa mudança. Mas Ariel e Agnaldo para mim é igual. Sabe? Sim. Mas eu gosto de lidar com o Ariel. Eu costumo dizer que o Ariel ele é um pouco mais afortunado que o Agnaldo. Se você pudesse conversar com aquele menininho que tentou falar com o pé de laranja e dar algum conselho para ele,
se ele tivesse aqui, o que você falaria para ele? Ah, você é foda. Você sobreviveu, rapaz. Ele nunca saiu de dentro de mim. Ele tá aqui. Quando eu tô triste, eu lembro do menino que eu fui, eu lembro. Você falou, eu falei desse momento, mas tem muitos momentos Sim. que eu lembro de mim, assim. Tem muitos momentos assim que eu lembro de mim. Eu lembro de uma foto, essas fotos que a gente faz do colégio, que eu tinha um Sim. cabelão, tal, não sei o quê. Eu era um menino diferente, né? Eu lembro que no segundo ano primário eu queria escrever um livro. E eu copiava um livro de um outro livro e levava para minha professora e ela achava ótimo e estava tudo bem. Muito bom. E era um livro que tinha os personagens, Dom Pedro, não sei o quê. Eu era apaixonado por isso, né? E eu sempre fui amigo dos professores, sempre me envolvi no jornalzinho da escola, no centro cívico, sempre tive esse lado. Talvez por alguns tipos de discriminação, e inconscientemente eu fazia isso para ter uma ocupação. Mas para mim tá tudo ótimo, assim, sabe? Não tenho raiva de nada, não tenho mágoa de mais nada, fui superando isso e tal. Ainda tenho muito diálogo com esses meninos que eu fui, porque eu estou buscando a cura o tempo todo. Então, eu sempre, quando eu lembro de uma situação, eu vou para aquele menino, trago a situação para o meu pensamento e trabalho ele como se fosse uma constelação sistêmica familiar, sabe? Eu tenho feito isso muito, assim. Eu tenho feito muito. A sensação que eu tenho, Rodrigo, é que às vezes eu estou me desligando, sabe? Das coisas, assim. Tá resolvendo, virando as páginas. Exatamente, porque eu procuro ser gentil com o máximo possível com as pessoas que eu quero bem. De alguma forma eu tento ser gentil. Como por conta da criação, por conta do meu pai, por conta de violência doméstica que eu talvez tenha sofrido, eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos. Então, a minha forma de expressar sentimento é esse cuidado que eu tenho com as pessoas, com os meus amigos, com os meus clientes. E eu sou muito tímido. Em festa, para mim, é um problema muito sério. Né? É um problema muito sério por conta das rejeições, por conta da calça vinho, por conta de um monte de coisa. Assim, e tal, mas hoje isso não me incomoda mais. O que me incomoda é continuar evoluindo para tentar colocar. As pessoas que me conhecem de perto estão aprendendo agora a me conhecer, porque eu sou uma pessoa que eu estou antenado em tudo, o tempo todo. Sabe, eu tento antenar em tudo, porque eu penso o seguinte: você tem um mundo espiritual? Tem. Ele é importante para mim? É. Eu vivo ele 24 horas enquanto eu faço meus atendimentos. Mas eu tenho a vida material e eu tenho que dar um valor para ela. Eu tenho que sentir amor, eu tenho que sentir dor, eu tenho que espetar e tem que doer, eu tenho que colocar. Que nem, por exemplo, agora. Eu queria muito que a Fernanda Torres ganhasse o prêmio de melhor atriz, até porque eu acho que ela merece, mas ela não ganhou. E aí eu pensei em olhar na carta se ela ia ganhar, mas eu não quis olhar, porque eu queria viver mais tempo com essa, não é ilusão, com essa expectativa, sabe? Isso para mim para mim ela ganhou muitos, porque assim, ela fez ela trouxe o Brasil de volta, sabe? Ela trouxe um Brasil de volta junto com a forma como ela expressou o Brasil para o mundo. Sim. Isso para mim só validou. E ela ganhou o Globo de Ouro, né? Ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou outros prêmios. E o troféu a gente compra um e dá pra ela e tá tudo. Já ganhou muito, sim, no Brasil fora. Assim, mas o que eu falo, assim, a inteligência rara dela, sabe? Então, você vê uma mulher falando vários idiomas, com aquele humor, com aquela beleza, depois de ter divertido por décadas um país inteiro. Sim. Você entende? Chegar lá e fazer isso, cara, feliz Dia das Mulheres. Maravilhoso isso. Muito bom. Sabe? É orgulho. E se eu encontrar meninas querendo ser Fernanda Torres, porra, vai ser maravilhoso. E já tem, né? Eu já vi na imprensa aí várias pessoas querendo ser Fernanda Torres, né? Ó, olha para aquela câmera ali, aquela do fundo, e dá um conselho
para a gente finalizar, se você tivesse que dar um conselho, que conselho você daria para esse povo que está te assistindo? Aceita a sua vida como ela é, aceita a pessoa que você é, transforma a pessoa que você é, entenda a pessoa que você é, reflita sobre a pessoa que você é, mude os seus dogmas, mude o seu pensamento, mude o seu conceito de Deus, da vida, da espiritualidade, vá buscar sempre informação inteligente, procure se amar em primeiro lugar, se colocar protagonista da sua vida, respeitando todas as pessoas que estão em volta, que também são protagonistas das próprias vidas. Então, o meu maior conselho é: aproveite esse período mágico que nós estamos vivendo, reze pelo universo, pela paz, defenda as pessoas que estão cegas, que não estão conseguindo enxergar, e principalmente acredite num mundo melhor. O maior conselho hoje é: goste de você. Se você é bonito, se você é feio, se você é esquisito, não tem problema, mas se aceite. Eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou, e isso está fazendo uma diferença em mim. Sabe, quando você quer ser um modelo de alguma coisa, você começou a errar. Quando você quer ser a essência de você mesmo, você começou a acertar. Então o conselho que eu dou para vocês é: seja a própria essência. Valeu, obrigado. Foi bom? Foi.